conversar com vocês desse novo quadro aqui no canal, que é o Tá na Moda, que é uma espécie de podcast ou qualquer coisa parecida com isso, onde eu vou falar mais sobre moda e trazer profissionais da moda sustentável para falar um pouco mais sobre a experiência deles dentro da moda. Eu vou começar com a Mirella, que é uma estilista, empreendedora, enfim, milhares de coisas que eu já conheço há um tempo, foi uma das referências para o meu TCC, na verdade. Eu vou conversar um pouquinho mais com ela sobre moda. E a primeira pergunta que eu vou fazer, e ela vai falar um pouco mais, é por que a moda e por que ela escolheu a moda para seguir como profissão e estilo de vida, né? Eu diria. Pergunta difícil, porque faz bastante tempo, né? Mas antes de entrar na faculdade de moda, eu fiz um período de administração, eu não curti. Nossa. Fiz marketing também, eu até gostei, mas na época eu trabalhava e não consegui dar continuidade. E eu costumava ler revistas de moda, como muita gente. Sempre gostei de moda, assim, de comprar roupa e tal. E aí eu comecei a ler muitas revistas e eu gostava muito dos artigos. E aí eu entrei na faculdade de moda com a intenção de ser jornalista de moda. Eu assisti uma vez uma entrevista da Maria Prata, que é jornalista de moda, dizendo que ela entrou na faculdade de moda para entender de moda e escrever e fazer as perguntas corretas, né? E aí eu achei isso muito interessante. E aí eu falei assim, cara, é isso que eu quero. Eu gostava de jornalismo também. Falei assim... Só que aí quando eu entrei na faculdade de moda não tinha nada de jornalismo, né? A matéria muito mais pra indústria, Exato. Né? E a matéria de jornalismo era tipo uma eletiva e que nem teve durante a minha formação. Mas eu cheguei a trabalhar como jornalista de moda. Eu fiz alguns freelas pro FFW, inclusive, no Fashion Rio. Legal. Fiz cobertura de beleza em 3 Fashion Rio, que na época era no Pier Mauá. Falecido Fashion Rio. Exato, falecido Fashion Rio, Hip Fashion Rio. Era muito bacana, assim, eu adorava escrever. Hoje em dia eu ainda escrevo, às vezes, muito raro pro Fashion Revolution, até pro meu Medium. E aí eu uso a escrita muito no meu Instagram, da Think Blue, né, pra falar sobre algumas coisas. Eu tenho uma postura bem crítica na área da escrita, então eu sigo essa linha de ser uma jornalista crítica. Profissional também crítica. Então eu entrei na faculdade de moda com esse objetivo, mas depois tudo foi mudando. Eu também entrei, sabia, para jornalismo. Quando chegou lá, eu fui nas aulas práticas de costura e desenho e fiquei assim, gente, alguém me tira daqui. Porque eu era zero habilidades, modelagens, enfim. Sim, eu também, mas... E eu queria saber também como que você chegou na moda sustentável, porque... Você começou faz um tempo, eu vi que você até postou um TBT do seu TCC, Exato. Que foi há 8 anos atrás. 2015. E hoje em dia já é, tipo assim, eu digo que chegou no mainstream, mas mais ou menos, né? Até a página 2, porque quando começa a afetar, o povo se faz de doido. Chegou assim de uma maneira muito superficial, né? Que a maioria das pessoas começam a perceber que esse é um tema que é necessário ser falado, aí todo mundo quer falar, mas sem se aprofundar. Né? Então fica tudo muito raso, o que é muito perigoso. Mas eu entrei na faculdade de moda em 2010, então assim, eu estudo moda há 13 anos. Foi no início eu queria ser jornalista, depois eu vi que também não ia rolar isso, até porque os veículos de comunicação, a maioria estão em São Paulo, não aqui no Rio. E aí eu viajei, morei um ano fora, e aí quando eu voltei eu queria ter um brechó, como os que eu via lá onde eu estava. Eu morei um ano em Londres. E eu vim com essa ideia do brechó, e aí eu fui cair, né, no projeto, tinha matéria de projeto de sustentabilidade. No final já, né, eu estava já terminando a faculdade, e foi aí que me abriu, né, expandiu a minha mente para um outro lado da moda, que até então, até o 6º período, eu não tinha conhecido ainda na faculdade, né, porque eram outras coisas que eram faladas, muito importantes também, mas não esse tema. Então, foi no projeto de sustentabilidade, com a minha professora maravilhosa, Eleonora, que eu comecei a me despertar. Então, eu fiz uma iniciação científica, eu fiz um laboratório de upcycle durante um ano na faculdade, na Veiga, que foi o que me abriu completamente, né, para os impactos do jeans. Então, essa incoerência, essa discrepância, tipo, de 11 mil litros de água para fazer uma calça de jeans, enquanto tem pessoas que morrem por falta de água potável no mundo, isso mexeu muito comigo naquela época. E aí foi um caminho que tinha a ver comigo, porque eu não me enxergava nesse mundo luxuoso, glamuroso da moda. Na indústria, no geral, né? E eu me formei já com 20, entrei na faculdade com 24, me formei com 28. Eu também, para fazer estágio, não era uma coisa fácil para mim, né? Porque existe esse etarismo no estágio. Também eu não queria ganhar
sei lá, R$ 250 por mês pra ficar trabalhando. Não era a minha realidade, sabe? Então, foi aí que eu me encontrei. Falei, caramba, existe um outro caminho que tem mais, que se encaixa comigo, com Mirella, porque eu vim de uma outra realidade, que esse glamour todo não se encaixa, não enchia assim os meus olhos. Porque também tem muito isso na faculdade, né? De te apresentarem os estilistas num outro patamar, né? De olhos. E é sempre uma coisa meio distante, né? Tipo, até dentro das marcas, assim. É um lugar que você nunca vai chegar. E nessa época o empreendedorismo também não era tão incentivado, né? Mas aí eu criei o meu projeto na faculdade. A Think Blue foi criada dentro do meu no laboratório de Upcycle, que eu criei o meu projeto. Foi em 2014 que eu criei, logo fiz o MEI. E aí quando eu me formei, eu falei assim, não, eu quero seguir essa área e vou dar continuidade à coleção, que a gente cria vários looks para o TCC, né? Eu falei assim, não, eu vou experimentar, fazer esses protótipos todos. E aí eu vi que realmente era possível. Eu falei assim, não, eu vou seguir esse caminho. E aí você vai vendo que existem pessoas no mundo inteiro falando sobre isso, né? Que a gente acha que é só a gente que tá ali falando. Aí nessa época tinha o Paraty Eco Festival também, que era um evento muito legal. E aí eu fui nesse evento, conheci o Fashion Revolution, conheci outras marcas no Brasil, que eram poucas na época, né? Que falavam sobre isso. Eu falei assim, não, existe esse mundo, né? Eu não tô sozinha, não tô maluca. Não tô maluca. Né? Sim. E eu vou seguir com o que eu acredito, que eu acho que é algo mais verdadeiro e que faltava, né? Então, e sobretudo ninguém falava dos impactos do jeans na época, né? Então, depois, eu não sei se foi, depois eu comecei a perceber que as marcas começaram a se movimentar devido à cobrança, né? A crítica, Acho que veio muito mais de fora, né? Exato. Das pessoas ficarem em cima do que eles, né? Obviamente eles não vão querer fazer nada pra... Exatamente. Então eu usei também esse meu viés jornalístico para compartilhar informação para as minhas seguidoras. Então a Think Blue sempre teve esse lado de ser uma marca ativista e que passa informação, não só vendo produtos, né? Eu passo informação, é um trabalho, não vou dizer reeducar, né? Mas é de passar a verdade para o consumidor, sabe? Não ficar enganando. Então, foi assim que aconteceu a minha entrada na sustentabilidade. E por que você acha que hoje em dia, tipo, mesmo tão grande essa área da moda sustentável, com tantos projetos, né, acontecendo, enfim, por que você acha qual é a maior dificuldade das pessoas começarem a de fato comprar? Porque eu vejo, assim, um cenário que até os meus amigos próximos, tipo, tanto do brechó ou do upcycling, tipo, é muito legal, é muito lindo, amiga, adorei, mas na prática a pessoa, tipo, não tenho preguiça, mas o outro é só ir lá e comprar, tipo, porque eu sempre fico tentando, porque todo mundo gosta, todo mundo acha bonito a maneira como a gente se veste, você também deve receber sempre elogio, e eu fico, gente, foi baratinho, ou então, gente, foi na marca tal, e parece que as pessoas... Elas se interessam, gostam, mas também não tem um movimento de fazer nada. E eu fico nessa busca do tipo, como é que a gente vai fazer que as pessoas de fato usem, sabe? Não achem que a coisa, sei lá, de quem é vegano ou de quem é hippie. Eu já ouvi muito isso e fico, gente, não tem nada a ver com isso, sabe? Tati, eu acho que existem alguns fatores assim bem profundos nisso. Primeiro que as marcas de moda sustentáveis, elas não são marcas de glamour, né? Que tem a questão da etiqueta. Do status, do status, então não tem isso. Então é muito mais fácil um consumidor ir numa marca carioca, cozinha, que tá com uma roupa, que é uma apropriação da linguagem do upcycle, né? E que não é nada de upcycle, e comprar lá pelo dobro do preço, mas tem uma etiqueta do que vir até o meu ateliê, e comprar de uma pessoa, às vezes, que até levanta as bandeiras, né? E comprar de uma microempreendedora, mulher que realmente trabalha com sustentabilidade, porque não vai ter a etiqueta na roupa, entendeu? Então tem muito isso do status, que é uma questão, assim, que eu acho que tem um estudo antropológico, né? Tem a questão... Está maior do que a gente. Muito maior do que a gente. Tem a questão do preço, né? Que tá todo mundo muito acostumado a comprar roupas muito baratas, então... Eu entendo que a gente vive numa realidade de um país subdesenvolvido com várias questões, né? Mas para mim não existe, como é que falam?
democratização da moda em cima do trabalho escravo, da exploração do outro. Não existe democratização em cima do trabalho escravo, da exploração de uma outra pessoa, né? Porque o que eu mais vejo é isso no TikTok, nas redes, né? Muita gente falando, das marcas chinesas, né? Das cópias, que é democratização. Não é democratização, se você sabe que aquilo ali está sendo feito à base do trabalho escravo, aqui né? Custo, né? Exatamente. Então, assim, se você quer manter esse sistema de trabalho escravo, beleza. Agora, não vem falar que isso é democratização, porque não é, sabe? Então, existem outras formas como o brechó. Se você não pode comprar uma peça de uma marca sustentável, que não trabalha em grande escala, que não trabalha que não explora as pessoas, porque é muito fácil você ter um preço barato se você explora as pessoas, se você trabalha com mão de obra escrava, né? Então, e não é nem tão barato, né? Se a gente for exato. pegar Esses dias eu vi uma pessoa, já vi várias pessoas, né? Mas uma pessoa que trabalha com os postos legais, falando da Shein, né? Que eles têm um preço muito bom, que tem todos os tamanhos, né? Tá, eu postei assim, então tenta você criar um modelo e fazer todos os tamanhos pra ver se você vai chegar no preço da Shein. Você não vai. Pois é. Porque primeiro que é ultra fast fashion. Então, assim, eles ainda são mais rápidos do que o fast fashion normal. E assim, eles ainda têm a mão de obra escrava. Então, assim, o ultra fast fashion te leva para um lugar de uma produção numa altíssima escala, né? Então, a gente sabe que quanto mais faz, menos paga. Então, assim, eles já estão... É muito difícil. Não, a conta não fecha, Não né? fecha. Então, assim, gente, não tem... A gente tá em 2023, não adianta ficar lutando por mudança e ficar apoiando esse tipo de mercado, sabe? E aí são tantas coisas que... Muitas camadas. Eu até me perco, cara, porque é um assunto muito profundo, mas tem o brechó, que é uma opção, né? Que tem a ver com a economia circular, tem a ver com você ir lá, ver uma roupa, encontrar peças super diferentes de outras décadas. De forma uma roupa única, né? É uma roupa só única você vai também. ter, teoricamente. Mas também tem essa questão, né? Tipo, as minhas peças também são únicas, as peças de upcycle. E a gente tudo muito profundo, porque a gente vive num mundo que as pessoas não querem ser únicas, né? A maioria quer ser igual. Pra se encaixar nos grupos sociais também, então né? também tem essa dificuldade de as marcas que são muito autorais de vender, assim, porque poucas pessoas querem uma peça autoral, poucas pessoas querem uma roupa que ninguém tem, mas existe, eu trabalho para esse público, né? Então eu tô aqui até hoje, mas o meu trabalho, hoje, depois de 8 anos, eu entendo que o meu trabalho é um trabalho mais artístico, eu não sou uma marca comercial mesmo, e é isso, você vê assim, que não é pra ser, né? E não é pra ser. Não foi pensado pra ser. Exatamente, não é pra ser... não vai ter uma acessibilidade em cima da mão de obra escrava, da exploração de uma outra mulher. Isso eu não vou fazer para agradar um certo grupo que ao mesmo tempo vai numa loja da Adidas e compra um tênis de 800 mil reais, sabe? E fala que compra nessas lojas porque é mais barato. Exatamente. Então, assim, na realidade a gente percebe que não é bem assim, né? Então é isso, cada um faz as suas escolhas, eu faço a minha com o meu trabalho e durmo com a minha consciência tranquila. Bom, não quero me estender muito aqui. A ideia são ser vídeos curtinhos para vocês verem tudo, né? E prestarem atenção. Mas muito obrigada, Mirella. Imagina. Sigam a Think Blue, sigam a Mirella, sigam o Instagram do Espaço. Eu vou deixar todos os Instagrams aqui na descrição. Espero que vocês gostem desses tipos de vídeo rapidinho, de conversa, de bate-papo. Escutem, né, o que a gente está falando, deixem as dúvidas ou comigo ou no Instagram dela. E se inscrevam aqui e até o próximo vídeo.